TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos entrevistar um grande amigo meu, um profundo conhecedor das artes de investigação, que eu conheço há longo tempo e décadas, Dr. Peixoto. Satisfação tu estar aqui no nosso programa. E hoje tu estás assumindo já de forma interina a Delegacia Regional da Polícia de Lajeado, do Alto Taquari. E é uma satisfação muito grande que tu estás aqui para mim, para os meus telespectadores. E vejo que é um grande desafio a tua pessoa, uma vez que, acompanhando de longe, muitas vezes dentro das tuas investigações, vejo que tu é um profissional que aceita os desafios. Não sei ao certo se a delegacia regional é um desafio, mas sem dúvida alguma, para aquele que labuta do outro lado, eu vejo como uma coisa muito árdua, né? Principalmente nessa nosso Alto Taquari, que os crimes são grandes. Doutor Peixoto, bem-vindo ao nosso programa, a palavra é sua. Eu fico agradecido pelo convite, Marcos. A recíproca é verdadeira. Ao longo dos anos, essa amizade se estende desde que éramos guris, né, por assim dizer. E depois tomamos cada um a sua carreira, se formando e estudando. E eu, assim, Marcos, para mim realmente é um desafio vir para trabalhar assumindo interinamente a regional. Talvez possa ficar depois de forma definitiva, porque vai ter alterações agora com a mudança de governo, né? A gente diz que a gente é uma polícia de Estado e não uma polícia de governo. E realmente estamos assumindo uma situação complicada, a 19ª região. A gente sabe da dificuldade do aumento da criminalidade, principalmente dos crimes de homicídio, né? Mas é sempre importante contar com esse apoio da comunidade e a gente pretende intensificar as investigações e a polícia vive de informações. E eu sempre prego, aonde eu vou, que a polícia ela é eficiente a partir do momento que ela vive de informações e ela tem esse apoio, esse respaldo da comunidade. Então, cada comunidade tem a polícia que merece. Se a comunidade participa prestando informações, ainda que anônimas, a polícia pode prestar um serviço de melhor qualidade, visando a segurança da comunidade. Doutor, hoje a gente sabe, inclusive a delegada regional que aí estava, fez um bom trabalho, se aposentou, e hoje tu assumiste. Críticas e elogios, todos têm. Eu vou fazer uma crítica, né, do que até hoje, e eu digo críticas necessárias, né, e também contribuições necessárias de elogios. Sensivelmente a gente vê que o índice de homicídio em Lajeado diminuiu, sensivelmente, ou seja, a polícia trabalhou, né? Certo. Por outro lado, o que eu vejo, e aí vem minha crítica construtiva, a gente não vê soluções de vários crimes. E eu faço essa pergunta e voltado ao questionamento, tu não vai trabalhar direto na investigação, e eu sei que trabalha muito bem na investigação, tu vai administrar esses problemas. O que tu vai trazer de novo para nós? O que tu deslumbra? Novidades eu sei, e as dificuldades eu sei, falta aparelhamento, falta gente humana, falta, digamos, maior apoio do que se espera de forma política. Mas eu sei que tu é um homem que aceita os desafios e sei que tu é um excelente investigador. E hoje tu está partindo para essa administração. O que tu traz de novo para nós? O que tu pode mostrar para a população? Então, assim, eu acho, Marcos, que o mais importante, assim, principalmente nesses crimes que envolvem homicídio, e eu tenho essa convicção, o crime de homicídio tu consegue resolver ele, solucionar nas primeiras 24, 48 horas, certo? Então, a partir dessa ideia é que nós vamos ter que intensificar a investigação para que, tomando conhecimento do fato, haja uma equipe que se desloque ao local e faça o primeiro trabalho de investigação. Ou seja, buscar informação, acionar a perícia e intensificar o trabalho de investigação. Tem coisas assim, eu já me deparei na atividade. Aconteceu sexta-feira à noite um crime. Não era o meu plantão, nós temos aqui uma escala de plantão, mas é importante que o delegado esteja em contato com a equipe de investigação e, junto com a sua equipe, já comece no primeiro momento a realizar os trabalhos de locais de crime e tal. Então, isso nós podemos intensificar e buscar
melhorar nesse aspecto, porque a coleta de provas, tu bem sabe, como também é advogado criminalista, ela se perde com o tempo. Então, é aí que está a importância de intensificar o trabalho nas primeiras horas, nas primeiras 48 horas, para se buscar uma solução. Às vezes se esbarra na questão da falta de testemunha, se esbarra na questão de falta de perícia e tal, mas vamos tentar trabalhar nesse enfoque. E junto, claro, com as dificuldades que nós temos, vamos ter que dar um jeito de nos superar. Hoje o que nós nos ressentimos muito, aquém do desejável e tal, é o efetivo policial nosso, que está bastante reduzido, Marcos. Então, independente de quem permaneça respondendo pela regional, o grande desafio é aumentar o efetivo da Polícia Civil aqui do Vale do Taquari. E parece, Peixotinho, que realmente tu tem toda a razão em questão fática. Não sei se o efetivo da polícia cresceu tanto quanto a cidade ou o Taquari. Evidente que a população aumentou muito mais que o número de policiais, e aí tem a dificuldade. Posso aliar isso a uma falta de desatenção do governo estadual com relação a esse problema que tem em Lajeado, falta de quadros. Como é que tu vê? Porque eu, como cidadão, como entrevistador, eu quero uma solução disso. Como é que a gente pode resolver essa falta de policiais? Abrindo concursos ou chamando? Como é que tu vê isso? Nós temos uma limitação financeira por parte do Estado, que é a questão do déficit financeiro do Estado, né? Então, e o nosso policial civil, ele leva em média de 1 ano e meio a 2 anos entre começar o concurso e ele se formar na academia de polícia, certo? Então, o que acontece? A nossa região, o Vale do Taquari, ele não tem a cultura de fornecer policiais para o Estado, certo? Dificilmente vai ver policiais, o número de policiais que são aqui da região. Ou vieram de fora, né? Ou de Palmeiras das Missões, Cachoeira, Santa Maria. Exato. Então, esse pessoal vem de fora e alguns vêm de Porto Alegre. Como não são da região, tá? A tendência é chegar, vir, ficar um tempo e ir embora, certo? E alguns ficam, claro, mas assim, então essa é a nossa dificuldade, porque aí quando tu recebe, por exemplo, estão indo 10 policiais agora até o final do ano, início do ano que vem, 10 policiais que são experientes, conhecem a região, conhecem o município, conhecem a criminalidade, certo? Eles estão se aposentando e virão 10 policiais sem experiência, verdes, e muitos deles sequer são daqui da região. Então isso atrapalha a atuação policial. Isso nos preocupa, porque nós estamos perdendo cada vez o nosso policial, a idade média do nosso policial aqui da região é em torno de 40 anos. Muitos já estão com idade de se aposentar. E houve uma lei que nos concedeu no governo Tarso a aposentadoria especial, e o Estado não teve condições de completar. Hoje nós temos assim o quadro Estado dentro da Polícia Civil, mais gente se aposentando do que gente entrando. Claro, não tem como uma máquina. Certo? E aí isso prejudica, claro que prejudica, porque tu acaba perdendo policiais experientes, né? Uma mão de obra especializada, né? Tarimbada, porque também tem uma questão da informação, tu bem sabes, tem a relação de confiança. Esse aspecto a gente está buscando através de palestra, o contato do delegado, dos agentes da polícia comunitária com a comunidade. Então, porque hoje nós buscamos essa aproximação, porque é mais fácil tu prestar informação para aquele policial que tu conhece do que chegar ali no balcão da delegacia e dizer, eu quero falar com a investigação, e o receio de prestar informação até para preservar a integridade física, até a própria vida, né, de quem presta essa informação. Então, principalmente naqueles crimes mais graves, como é o caso que nós tivemos aqui dos homicídios. Ainda bem que acalmou, encantado, mas isso houve geral aqui na região, esse aumento da criminalidade, que nós estamos com 50 e pouco, quase 60 homicídios, né? Tu sabes, doutor, que realmente Lajeado no começo do ano ficou, e a gente via nas ruas, nunca vi Lajeado vazia à noite, como a gente tinha visto do medo, né? Graças a Deus a coisa tomou rumo. A gente vê hoje que efetivamente teve uma
a sociedade se acalmou porque a polícia trabalhou nisso aí, né? A gente vê que não tem esses crimes. Eu espero que não tenha mais, independente se aqueles que se matam ou não sejam agentes de crime, porque na verdade atinge pessoas inocentes, como pessoas inocentes morreram em virtude dessas circunstâncias de embate. Eu me lembro há muito tempo atrás, e quando, não vou dizer que no começo de carreira, a polícia tinha uma filosofia muito diferente da que é hoje. Eu me lembro há um tempo atrás que a polícia fazia grandes operações, né? Fez em Roca Salles, fez em Cantado, fez em Lajeado, fez em Estrela, fez em Taquari, fez em Santa Cruz, grandes operações, muitas vezes uma ramificada das outras. E eu via que naquela época, essas grandes operações voltadas ao combate da droga, que é a raiz de quase todos os crimes, né? Pelo menos se entende que seja. E eu vi uma sensível redução nos homicídios, parecia que não tinha os homicídios. Na condição de interino, na condição, quem sabe, de ser o futuro delegado regional, existe essa possibilidade. Eu entendo, veja bem, eu não sou policial, mas vendo do lado da investigação e de cidadão e de quem já até trabalhou, eu vejo que essas grandes operações inibiam sensivelmente o progresso do crime organizado, principalmente dos traficantes. Tu achas que existe essa posição de fazer essas grandes operações? Ela é válida ainda ou é uma coisa ultrapassada? Como é que tu vê isso, doutor? Eu vejo que é válida, assim, mas ela tem que ser uma repressão qualificada, uma investigação qualificada, né, pontual em cima do tráfico, porque o tráfico hoje aqui na região, em qualquer região, ele está vinculado com os crimes de violência, que é o homicídio, a dívida da droga, a briga por disputas por pontos de tráfico, né, e o crime contra o patrimônio, que entra aí o furto e o roubo para sustentar o vício da droga, né? Nós temos problemas sérios de drogaditos e cada vez mais jovens entrando no mundo do crime para sustentar o vício da droga. Então, eu acredito que tenha que ser combatido o tráfico de droga. E nós vamos juntar esforços, nós vamos retomar essas operações, que hoje nós esbarramos aí na questão da demanda para atender a operação verão, né? Então dificulta, tem férias de funcionar, então nesse período aqui, e que eu estou respondendo interinamente, não tem como nós desencadear grandes operações, mas vamos retomar isso, com certeza. Acredito que quem assumir a regional, porque a nossa posição de todos os delegados que trabalharam é que essa repressão qualificada através de operações mantém sob controle a questão do tráfico e com isso reflete na demais escala do crime, que seria o homicídio, o roubo, né, que são o que mais preocupa, o furto de veículo, que mais preocupa aqui a região do Vale do Taquari. Essas grandes operações, agora falando contigo, me lembro que tu participou, eu acho que das Amorias que eu trabalhei, tu estava junto. O que se descobria em grandes operações, principalmente porque, diferente de um tempo atrás, quando tu começaste a carreira, se tinha, eu não me lembrava que eu estudava na universidade, que era a tal das interceptações, tá? Então, quando eu comecei a ver isso no desenvolver da minha profissão, e tu acha que tu também, no desenvolver que a gente vê, que a gente aperfeiçoou esse aspecto técnico. E justamente essas grandes operações é que começava a ver qual eram os jovens criminosos que estavam surgindo. Exato. Né? Daí a gente começava a ver a pequena estrutura. Independente de ser uma grande operação, hoje o mecanismo intelectivo, tá? Dos delegados do Alto Taquari, eles estão preparados muitas vezes para ver com esses crimes que estão vindo, com esses homicídios, porque a primeira crítica que se faz, e a gente tem que tem que ser ponderado, a gente pensa assim, mas o delegado é muito novo, de repente não tem condições de resolver porque falta experiência. Hoje em dia, tu sabe que não é só a experiência que resolve, precisa de muito conhecimento. Hoje, no senhor na regional, como é que o senhor atribuía a função de um delegado, digamos, do Porto Lajeado? Pela experiência, pela capacidade intelectiva, por jovialidade, por ter contato mais com a cidade? Como é que tu viria hoje o novo delegado de Lajeado? Uma questão só por de curiosidade. Assim, eu vejo, assim, não está nos planos, né, se eu permanecer, fazer alterações, né, acho que o delegado Silvio está realizando um bom trabalho, né, aqui no município, tem condições, tem capacidade. O que nós, às vezes, nos esbarramos é no perfil do nosso policial, que eu acho que aí é uma questão que se discute muito, que
que a gente está perdendo o policial aquele investigativo, certo? Então, assim, até a disponibilidade, se esbarra na disponibilidade, não é todo policial que ingressa na Polícia Civil que tem o perfil de investigação. Então, às vezes, tu vê lá que tem um escrivão, que não seria para realizar a investigação, mas ele tem o perfil de estar na rua investigando. E nós temos aqueles, alguns inspetores, né, ou inspetoras, que estão lá, que seriam voltados para a investigação, que tem o perfil cartorário. Então, eu acho assim, ó, algumas coisas se perdeu em termos de informação, Marcos, porque antigamente a polícia, quando a gente falava em polícia de costumes, tá, numa reestrutura, coisa e tal, esse controle passou para os municípios. Certo? E isso, antigamente, eu digo antes da Constituição de 88, essa polícia de costumes, nós tínhamos vistorias em boates, hotéis e congêneres, e ali circulava muita informação. Você pegava a essência da... Exato. E tinha aquela questão do policial que ia lá na zona do Meretriz, que ia lá tomar uma cervejinha, ou até no boteco lá tomar uma cachaça com o malandro, né? E ali saía informação. E esse tipo de serviço nós não vemos mais, porque o policial antigo não vai mais lá e o novo não conhece, certo? Então eu acho que aí se perdeu uma grande fonte de informação. Né? Porque é lá, nesses locais, é que tu sabe aonde a criminalidade está fazendo, com quem está andando, com quem o que estão fazendo. E aí eu acho que nesse aspecto, a polícia ao crescer em termos de ter o curso superior, de qualificar melhor o agente de polícia e o delegado de polícia, mas tem que retomar essa questão de ter esse contato, esse vínculo com pessoas, com o informante, que vive lá no crime, para trazer essa informação que para nós é preciosa. Claro, é preciosíssimo. Eu me lembro muito de umas audiências que eu fazia com o promotor Ederson, né, em que o meu maior medo sempre foi tu chamar dentro do processo um delegado ou um investigador que saiba o que é uma investigação. E eu sempre tenho a máxima, né, dizendo assim, quando um delegado entra no cenário do crime, 60% do caso está solucionado. Né? Porque ele consegue ver o crime diferente de nós, ele já vê o que aconteceu. E essa é a razão de que a polícia, no seu sentido, ela nasceu e tem que ser construída como centro investigativo e não Ministério Público. Né? Isso eu sempre tentei dizer. E hoje nós vemos, depois dessa PEC 37, se me falha a memória, nós vemos que o Ministério Público se assenhorou dessa investigação. E aí eu me pergunto aqui em Lajeado, né, e vai uma crítica, tanto quiser a investigação, que hoje me parece que a Polícia Civil fica meio sozinha nisso. Quando que, na verdade, a gente tem toda uma estrutura de aparelhamento com o Ministério Público para assessorar. E aí vai minha pergunta, doutor. Essa aproximação da polícia com o MP, ela existe de fato, mas a gente vê que muitas vezes existe um afastamento. Existe uma retração, natural às vezes. Né? De repente vem um novo promotor e não gosta de trabalhar com sentido assim. Eu sei que tu sempre trabalhaste muito bem com todas as autoridades. Eu digo judicial, juiz, digo brigada, promotoria, própria Polícia Civil. Como é que tu vê isso? Porque eu acho, doutor, que esse afastamento que eu percebo, tá? Meio distante do MP com relação à polícia, principalmente nesse estágio que aconteceu, não jamais dizendo que o MP seja omisso, mas eu vejo que ela poderia criar novos elos e eu não vejo muitas vezes elos, eu vejo muita investigação sozinha da polícia. Será que não é o momento agora do regional fazer essa aproximação, fazer um trabalho em conjunto? Ou de repente o que eu estou dizendo está errado, está equivocado? Não, eu acho assim, ó, eu acho que nós temos que trabalhar junto com o Ministério Público, né? Até porque eu vejo que o promotor sempre está mais perto do juiz do que o delegado, né? E trocar ideia, sabe? Eu acho que a gente, porque às vezes a gente está centrado na investigação ali e alguém de fora do quadro, pode sugerir e participar e com isso nós aperfeiçoar o trabalho. Né? É que às vezes assim, o que tem às vezes é questões pessoais de um delegado com um determinado promotor, ou um determinado promotor com um delegado. São questões que têm que ser vencidas, né? Certo? E buscar, eu vou com certeza, se permanecer, eu vou buscar a aproximação da polícia com o Ministério Público, com o Judiciário, com a comunidade em geral, né? Porque eu acho que é importante, afinal de contas, nós trabalhamos tudo com a brigada, nós trabalhamos com o mesmo fim. Na verdade, doutor, a investidura de cargo de segurança pública é inerente até quando tu dorme. Ou seja,
Tu tens obrigação de zelar pela segurança de todos. E essa segurança transpassa, digamos assim, a disputas pessoais, às vezes. Não sei se teve disputas pessoais, mas eu vi um cenário e eu fiquei pensando de todo aquele movimento social que teve de apoio ao Ministério Público, e eu vi assim que, de repente, a polícia ficou sozinha no contexto assim desses homicídios aqui. E eu via muitas vezes a regional dando explicação e dizia, pô, mas me diga uma coisa, se abriu espaço tanto para investigar, ela não, eu acho que não é só dela a responsabilidade nesse aspecto, não é só da Polícia Civil. Eu acho que todos têm que estar emanados nisso, e eu vejo assim, ó, temos um inimigo em comum. Se tu é do Grêmio ou do Inter, não sei, nós estamos na seleção brasileira sem ganhar, eu vejo assim. Vendo como cidadão e vendo até como advogado, esse afastamento, ou digamos, essa posição de isolada da polícia trouxe para mim certos prejuízos para grandes investigações, né? Então o que tu está me dizendo, se é uma situação política, digamos, administrativa, eu acho que vai ser muito bem. Agora bate também com uma coisa, doutor, e aí vem minha pergunta: como trabalhar com esses órgãos em crimes que já estão andando? Como é que a gente pode fazer? Ou começa da estaca zero, começamos de novo, ou tentamos reaproximar, tentando solução de outros, porque tudo termina e começa assim. Se pede uma temporária de certas pessoas, tá? O promotor dá, e daí se vê que nas sequências de provas não se tem nada. E também se vê que o promotor pouco fez, ou melhor, esperou o resultado, um pouco fez, que eu digo, esperou o resultado da polícia, e a polícia muitas vezes não consegue. Então esse jogo de estrutura defensiva, como nós vamos fazer essa aproximação de forma técnica? Tem uma posição, alguma coisa assim? Que assim, ou é prematuro, meu pensamento está muito... Eu acho assim, é que nós teríamos que nos reunir, né? Eu acho assim, eu acredito, os delegados, reunir com os promotores da área criminal e ver qual é a dificuldade deles, e nós colocarmos as nossas dificuldades e tentar aproximar os dois para ver o que nós podemos vencer em termos de problemas, né? Porque às vezes o problema é a perícia técnica, porque o problema é a falta de provas, porque tem algumas investigações que efetivamente são difíceis, né? Se perde a prova, por exemplo, mata às 3 da manhã, não tem testemunha, não tem nada, e para chegar na autoria, né? É complicado, né? Aí que vem a informação de alguém que viu e tal, e normalmente o que é? Nas 24 horas o pessoal está disposto a colaborar. Nas 48 horas depois, eu já fui aconselhado por aquele, não te envolve nisso, não participa, esse assunto é sigiloso, daqui a pouco vai ter represálias. E o que acontece? Quando o cidadão se omite de participar, porque se esconde, tá? O crime avança, certo? Então, assim, nenhuma polícia, né, Marcos, nenhuma polícia do mundo tem a pretensão de acabar com o crime. Não. Né? Agora, nós temos condições de lutar para manter ela num limite tolerável, né? Que se possa viver bem em sociedade, não só aqui em Lajeado, como em qualquer cidade da região do Vale do Taquari. Então, eu acho que essa aproximação com o Ministério Público, o diálogo, e tive uma despedida recente da delegada Elizabeth, tal, isso aqui já foi, inclusive, assinado por parte do Ministério Público, de nós conversarmos, sentarmos, eles são parceiros nossos, né? E eu espero que realmente que o serviço venha melhorar, ficar mais qualificado e a gente possa dar uma resposta melhor para a comunidade. Doutor, a Brigada Militar, há um tempo atrás, trabalhou muito com o setor de inteligência dela, né? Eu digo inteligência, ela aprimorou. A gente vê hoje que o brigadiano oficial, tanto o oficialato como, digamos assim, o pessoal de sargentos, soldados, eles tiveram um salto quantitativo e intelectivo. Ou seja, hoje tu consegue falar com um sargento de investigação de bases constitucionais profundas. Eu tive contato já até em audiências e paralelamente na rua. A Brigada investiu muito na inteligência dos seus funcionários. Razão porque hoje eles fazem uma investigação que com conhecimento teórico não vai chegar junto jamais com a Polícia Civil, que eu entendo que não, porque vocês nasceram para isso, mas se aproximam com rigor técnico, estão quase chegando lá. Vejo que a Polícia Civil, nesse aspecto da inteligência, né, eu vejo que não é visto. Pode ser que não seja visto porque seja um segredo de vocês, né?
E eu digo inteligência no seguinte, prevenção no combate ao crime que há de vir, né? A brigada eu vejo bem posturada nisso aí. Vejo bem posturada. Eles têm, eu já vi assim, tem conhecimento que eles têm os quadros, de onde estão os traficantes, eles têm os personagens, né? Eles têm digamos assim, um estudo. Eu vejo nas audiências como sai a fluidez. A polícia sempre teve isso, né? Pode ser que aprimorado ou não. E aí vem a pergunta, como está a inteligência da Polícia Civil na questão da prevenção dos crimes? É que, na verdade, Marcos, a gente não tem assim, ó, nós temos em Porto Alegre o GIC, através de informações que vêm pela nossa área de informática, informações que são desencadeadas em investigações, mas são questões pontuais, até porque nós não temos essa questão que nem a brigada, nós não estamos na rua todo dia, certo? Então, a gente vive de informantes e de informações que são arrecadadas na comunidade. Como a brigada tem um policial na rua atuando preventivamente, ele tem um acesso maior à informação, ao conhecimento ali do local, do bairro, coisa e tal. Então, assim, o que pode ser melhorado? Bom, essa troca de informações, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Eu, por exemplo, assim, ó, vai muito dos comandos, né, tanto do comandante da fração da Brigada Militar como do Comando Encantado. Lá em Encantado, nós com a Brigada Militar, nós temos um relacionamento excelente, nós trabalhamos juntos. Sempre, né? Foi. Sempre foi, assim, então, com isso ganha a comunidade, né? Porque realmente eles têm a vantagem de estar ali na rua o tempo todo, 24 horas por dia, o que não acontece com a Polícia Civil. Né? A gente até porque as nossas atribuições estão diferentes, eles se prepararam para prevenir. Nós agimos mais não para prevenir, mas para antever um crime e poder estar no local para evitá-lo e agir então na questão do flagrante ou coisa. Mas normalmente nós agimos depois, esse é o diferencial. Sim. A brigada age antes que o crime aconteça e nós agimos depois que ele aconteça. Eu fiz essa pergunta, doutor, pelo seguinte, eu me lembro muito bem que tu foi um que evitou aquele assalto que deu, se não falha a memória, no interior de Capitão. E aí funcionou a inteligência, né? Ou seja, teu sistema de informação, não quero saber se foi, ou sequer, tu pode me dizer, se foi relacionado com a brigada que chegou à tua pessoa, não. Se dizer que tu estava participando disso aí, por isso que me veio a pergunta. Porque enquanto tu, delegado, foi, esse serviço de antecipação tu sempre teve em mente, né? Tu acha que tu consegue botar assim em Lajeado eu estou te pedindo em nome da população, se há uma, digamos, um veio, quem sabe, Marco, quem sabe, porque tu não pode responder essa pergunta de forma segura, tu vai ter que, evidentemente, mas isso está no teu ser, tu acha que pode existir isso aí? Olha, seria o ideal, né? Mas aí é que vai do relacionamento. Por exemplo, naquela situação ali, a informação veio para mim, também veio para a brigada e nós nos juntamos esforços, né? E apostamos que a informação era viável e era correta. E conseguiu-se evitar o assalto ali no Banco Sicredi. Então, assim, também tem uma questão da informação, até que se criam coisas assim que também acho importante. Fala-se hoje em polícia penitenciária, em órgãos de inteligência penitenciária, porque a gente sabe que muito dos crimes que são elaborados, ele tem a participação de envolvimento com quem está cumprindo pena no nosso sistema. Então, até se fala hoje da possibilidade de se criar um órgão de inteligência, em termos de legislação, de uma polícia penitenciária. Né, que seria um órgão a mais para ver essa questão da rebelião, de fuga, o tráfico. Normalmente a gente vê essas organizações criminosas, elas se organizam e partem a atuar de dentro para fora dos presídios, né? Então, isso aí tudo é uma questão de fomentar. A próprio órgão de segurança aqui, os órgãos de trânsito, nós temos que trabalhar em rede, essa é a grande verdade. Eu acho assim, ó, a exclusividade da investigação é da Polícia Civil, a atribuição constitucional é nossa, certo? Mas eu acho que dá para trazer demais órgãos de segurança para trazer informação e com aqueles como a Brigada Militar, que tem o poder de polícia, também atuarmos em conjunto. Eu acho que isso nós podemos fazer junto com o Ministério Público, Brigada Militar, a Polícia Civil, né?
porque nós somos 2 órgãos que hoje carecemos eu não estou autorizado a falar em nome da Brigada, mas nós somos 2 órgãos policiais que carecemos de recursos humanos. Então nós vamos ter que juntar força. E isso, eu acho que a essência do delegado regional seria essa diplomacia de tentar convergir forças. Eu acho que sim. Eu acho que o papel mais importante são 2 coisas: conseguir recursos para que a polícia funcione e ser um elo de ligação transitando, como deve ser o comando da brigada, como os promotores, de ter o coordenador das promotorias, nós ter um elo de relacionamento para que a informação e a atividade possa fluir. Eu acho que o que tu colocou foi muito bom, foi muito preciso, doutor. E eu vou retomar esse assunto no próximo programa, principalmente o que tu disse, assim, a questão da relação do regional, a maior força que tem é a relação com relação aos poderes da segurança, né? Essa questão do delegado, digamos assim, dos presídios, que eu acho que é uma inovação nos Estados Unidos que já tem isso, já existe digamos assim, um centro de informação disso. E o principal que eu quero trazer no próximo programa, doutor, e lanço o desafio, de que forma a prefeitura, o poder executivo, que a gente vê muito estudando fora, de que na verdade nós vivemos num poder executivo, mas nós estamos numa municipalidade. Até de que momento o prefeito tem que ajudar, a Secretaria de Segurança tem que fazer presente e até que ponto as pessoas podem se unir para colaborar com a polícia, e que eu vejo muitas vezes, parece que esse setor não vê a sua responsabilidade. Então, até o nosso próximo programa, como estaremos aqui com o Dr. Peixoto, falando novamente sobre delegacia regional e seus conhecimentos sobre investigação e administração desta grande delegacia. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.